Primeiro tema, em defesa de uma certa anormalidade. Então, qual a ideia principal? É pensar a normalidade como um valor subjetivo, que depende de fatores culturais, momentos históricos e outros aspectos. Então, não é um conceito fixo, como todo o conceito, aliás. Quando ele diz que a norma da criança é a identificação com os desejos dos pais e que o nosso próprio conceito de normal vai depender do contexto familiar, dos códigos de referência que a gente tem no outro. Então, para Freud, o normal seria o caseiro. E o estranho, ele também surge dentro de nós e também tem relação com o contexto familiar. Apesar de ele poder aparecer aí como uma oposição ou uma negação, para a psicanálise isso é a mesma coisa. Recusamos ser comuns, mas não desejamos ser anormais. Então já mostra aí a ambivalência na noção de normalidade. E a vontade de escapar à conformidade é o desejo de transgredir as leis familiares. Então, de qualquer maneira, somos regidos por esse outro referente. Então, o texto propõe pensar a normalidade enquanto uma defesa do caráter, que protegeria a gente dos conflitos internos que a gente não quer olhar. Isso, então, impede uma liberdade de pensar. Quando a gente pensa a personalidade dita normal, em contraposição à personalidade criativa, a gente encontra algumas diferenças, né? Porque o que é normal do ser humano é que ele cria constantemente dentro de um espaço de alienação que separa ele do outro e separa ele de si mesmo, assim, dos próprios desejos. Então, nesse momento, ele cria neurose, perversão, psicose, obras de arte e produção intelectual. Esse normal, então, se refere a uma carência fantasmática do sujeito afastado de si. É uma incapacidade de ir além disso. A gente pensa na criança que tem esse olhar curioso pelo mundo, se questionam de tudo e são capazes de imaginar qualquer coisa. A gente percebe que quando chega o momento da interdição, ele funciona como um véu que vai tampar esse olhar infantil. Então seria necessário criar novos elos simbólicos para se desfazer um pouco desse véu e voltar a se questionar sobre o mundo e a agir sobre ele. Então, diferente do louco, que é aquele que anula a diferença entre uma imaginação e uma realidade, entre um desejo e uma alucinação, os mais doentes entre os ditos normais, eles impedem a interpenetração desses dois mundos. E assim, a fluido da vida, a energia psíquica, inquietante, ela cessa de circular. Então, esses são os ditos os que não sabem mais sonhar. Já o ato criativo, para a psicanálise, ele é um pouco diferente do senso comum, porque ele se baseia nessa ideia filosófica de ato. O ato é aquilo que, ao mesmo tempo que funda um sujeito, cria a alteridade, ele cria o outro. Bom, um exemplo desse ato é no xiste, ato falho, ou no próprio narcisismo, que é a constituição de um eu. O primeiro ato criador do sujeito seria essa capacidade de alucinar o seio enquanto um objeto psíquico interno, lógico. Isso a gente vai ver na aula da pulsão, quando falar de autoerotismo e em apoio, mas seria mais ou menos assim. A primeira experiência de satisfação do bebê com a mãe, o aleitamento, mas que, claro, é um momento mítico, o seio materno em contato com o lábio do bebê passaria a ser um objeto de prazer. Depois disso, na tentativa de reaver esse momento, o bebê passaria a alucinar o seio, já como objeto psíquico introjetado. O que se cria, então, é a diferenciação entre o que causa prazer, que a partir daí seria parte de si, e o que causa desprazer, atribuído à exterioridade. Então, nesse sentido, a gente pode pensar a psicanálise como um processo criador, porque essas pessoas que vão procurar análise, elas criam o seu analista e criam a sua própria aventura psicanalítica. Isso tem relação um pouco com o conceito de realidade, que é, na verdade, uma realidade psíquica, que é construída a partir do individual que vê o mundo com seus próprios olhos. Cada um fala do lugar da onde pode. Então, por mais que a gente estude na mesma sala, por exemplo, a sala de aula para mim é uma coisa, para o outro é outra, a nossa relação com o outro é individual para cada um. Então, para a psicanálise, a norma vem da função da estrutura edípica, porque na experiência edípica é que o indivíduo vai se deparar com a castração.
castração aqui tem que ser pensada como simbólica, não como imaginário, de uma experiência com a falta, constituinte do sujeito. Então vem essa frase, ama a si mesmo como a seu próximo, que equivale ao que alguns psicanalistas, algumas psicanálises chamam de caráter genital, que seria um ideal. Então isso seria uma normalidade sintomática, ou aquele que chega na análise com a seguinte questão, é normal fazer análise, por isso eu quero fazer análise. Para esses, Lacan já dizia não e não aceitava em análise, porque afinal não se trata disso, se trata de outra coisa. Então, a conformidade à regra poderia ser pensada aí como uma fratura psíquica, mas que não apresenta sintomas. É o caso do exemplo da senhora normal que a gente viu na sala. Então, o ideal normativo pode ser aí metaforicamente falado como uma psicose bem compensada. Porque a psicose é isso, né? É falta de castração, de frustração, de falta mesmo. Alguns analistas americanos, e quando eu digo americanos, da escola americana de psicanálise, eles visam a superadaptação do sujeito e a capacidade de tomar decisões como meta da análise. Então, quando esse ideal, quando qualquer tipo de ideal, ele é tratado como um objetivo, como uma meta da pessoa, ele é utópico e tem um caráter sintomático, né? Porque é acreditar num objeto total, acreditar que algo do mundo vai te satisfazer completamente, que é possível retomar uma completude, etc. Então, quando alguém chega na sua clínica, ele é um candidato à análise, porque assim, ninguém começa uma análise só porque foi, telefonou, marcou um horário e pagou, né? O analista, ele vai decidir se aquela pessoa é analisável ou não. E o que se considera é o fato da pessoa se questionar. Então, no texto está falando questões anormais, indagações sobre si, que é coisa de loucos e de filósofos. E aí o analista também está fora da norma normativa dos outros. Outros esses que para a psicanálise sequer existem, porque, como a gente viu, a gente dá consistência a um outro ao falar desse outro, porque esse outro também representa a nossa realidade psíquica e a maneira como a gente pode ver. E aquele analista que se diz supernormal, ele ainda está imbuído aí de uma onipotência ou uma ilusão de que existe completude um objeto. Então, ele se atribui aí o direito de falar para o outro que seria certo e errado e ter ideais normativos. Então, ele seria tóxico, ele seria indesejável para a prática psicanalítica. E aqui uma frase de Freud que resume um pouco essa ideia. Ninguém conduzirá seu paciente mais além do exercício de sua própria capacidade de questionar-se. Então, diante da crença patológica da normalidade, diante de uma senhora normal, não se pode abrir os olhos às máscaras e mentiras. Então, assim, a gente não pode forçar ninguém a nada, porque isso já seria o ideal. Então, e também porque é uma vontade que não parte do psicanalista sozinho. Aí tem a descrição do objetivo de uma análise, e no final ele fala assim, que é revelar que eu é um outro e somos vários, que nesse sentido de que os nossos desejos são desejos desejados, e ou que o eu é capaz de dissolver-se, deixando em seu lugar uma angústia inominável. Claro que nenhuma análise visa deixar a pessoa numa angústia inominável, é justamente entrar em contato com esses aspectos psíquicos durante a análise que acontece esse processo, então, de se deparar com a falta, que é uma falta alegre, ela não é uma falta triste, angustiante, e é justamente por essa incompletude que os objetos passam a ser objetos totais, objetos em si, o outro passa a ser o outro, e algo que parece meio óbvio, mas que é muito difícil no dia a dia, porque normalmente a gente trata o outro como uma reprodução da fantasia, etc. Bom, aí tem os dois casos que tem no texto, e a pergunta é, haveria uma sexualidade normal? E ele diz que não, que como todos os outros aspectos, tem a dimensão sociotemporal. Então, na antiguidade é uma coisa, a modernidade é outra, a contemporaneidade é outra. E sobre as questões dos dois pacientes, Gabriel e Pedro André, ele fala que o que vai determinar a entrada em análise ou não é justamente eles se questionarem e não as questões de decidir o que o outro deve fazer na sua vida, com seus filhos, sua sexualidade e emitir julgamentos de valor.
Ao Gabriel como o Pedro André tem angústia de castração, cada um à sua maneira singular.